Você já ouviu alguém dizer que a única igreja verdadeira é a Igreja Católica? Ou então, que somente a Igreja Evangélica prega a verdade? Tenho quase certeza de que você já viu, e não só uma vez, mas sim várias vezes. E hoje eu quero conversar com você sobre isso, não para brigar, não para apontar o dedo e muito menos para dizer que um tá certo e o outro errado, tá? Hoje eu estou aqui para a gente poder entender o que Jesus realmente quis dizer quando ele falou aquela frase famosa: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Essa frase ela está em Mateus capítulo 16, versículo 18. E bom, sabe o que muitas pessoas acreditam? Muitas pessoas acreditam que quando Jesus disse isso, ele estava como se fosse fundando uma instituição com um nome, com uma placa e com uma estrutura visível, né? Mas será que foi isso mesmo? Bom, bora olhar para o idioma original desse trecho da Bíblia, tá? Que é o grego, né? Que é a língua ali em que o Novo Testamento foi escrito. No grego, Jesus diz o seguinte: Tu és Petrus, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E aqui vem o detalhe mais importante, tá? Jesus, ele usou duas palavras diferentes. A primeira é Petrus, que é o nome do Pedro, obviamente, que significa pedra pequena, tipo uma pedrinha solta. A segunda palavra que Jesus utilizou é Petra, que quer dizer rocha firme. É uma base sólida, né? Então assim, o que Jesus estava dizendo ali é mais ou menos assim, só para você entender. Pedro, você é uma pedrinha, mas sobre esta rocha firme, que é a verdade que você acabou de declarar, que eu sou o Cristo, eu vou construir a minha igreja. Agora presta bastante atenção no que eu vou te falar, tá bom? Quando Jesus diz construirei ou edificarei, depende da versão da Bíblia, ele não está falando de levantar um prédio de tijolo com paredes, com telhado. Não. A palavra edificar, nesse contexto aqui da Bíblia, significa construir algo espiritual. É como se Jesus estivesse dizendo: eu vou formar o meu povo, eu vou formar a minha comunidade de fé, os meus seguidores. E por que Jesus disse isso? Jesus disse isso porque pouco antes disso, Pedro tinha declarado: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é essa declaração que Pedro fez, de fé, que é a verdadeira base da igreja. A igreja ela não é construída em cima de um homem, mas sim em cima de Jesus Cristo. E deixa eu te dizer algo com todo o carinho e com todo o respeito desse mundo, tá? Eu não tô aqui para dizer que católico tá errado e nem para dizer que evangélico ou protestante é o certo. Não. O que eu quero dizer é o seguinte: tem gente que se sente muito mais acolhida, muito mais bem-vinda numa igreja católica. E se lá, na igreja católica, a pessoa se aproxima de Deus, ela conhece Jesus de verdade, ela entende quem Jesus é, o que ele fez na cruz, a pessoa se arrepende de seus pecados e começa a viver uma fé transformada por Jesus, Glória a Deus por isso. Só que existe também, por outro lado, muitas pessoas que não se identificam com a igreja católica, não se sentem bem ali, não concordam com algumas coisas e preferem uma igreja evangélica, onde sente mais, liberdade, mais ensino bíblico. E se lá a pessoa busca a Deus com sinceridade e tudo mais, glória a Deus por isso também. Tem católico que fica dizendo que somente a igreja dele é a certa. Tem evangélico, por outro lado, também, que fica apontando os erros dos outros. Tem escândalo dos dois lados, essa é a verdade. Mas assim, no fim, o que Deus vai olhar não é a placa, não é o rótulo, é o coração. Ele vai olhar se a pessoa realmente conheceu Jesus e viveu para ele. Quando você e eu também, quando nós estivermos diante de Deus, porque ninguém vai escapar, essas vão ser as perguntas que ele vai fazer. Você me conheceu de verdade? Você se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados? Você nasceu de novo? Você obedeceu ao que Jesus ensinou? A verdadeira igreja que Jesus fundou, ela não tem um nome lá na fachada, entendeu? Ela não cabe dentro de um prédio, por mais grande que ele seja. Não é uma placa. É um povo que crê de verdade. Um povo que ama, um povo que realmente obedece. Um povo que carrega a cruz no dia a dia, que não vive de aparência, mas sim de fé. Essa sim é a igreja que Jesus reconhece. E quando Jesus voltar, ele não vai levar nenhuma denominação com ele. Ele vai levar os que nasceram de novo, os que foram lavados e transformados de verdade, e os que viveram
para Ele. E olha, não se esqueça do que eu vou te falar agora. Somente Jesus Cristo é o nosso Salvador. Somente Jesus pode nos salvar. Somente Ele morreu naquela cruz pelos nossos pecados e ressuscitou. Somente Ele é digno de receber toda a nossa adoração. Amém? Nunca se esqueça disso. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.